Agora eu não consigo enxergar o chat, tá? E nem a mãozinha de vocês, qualquer coisa vocês falam que eu consigo escutá-los. Tá chegando aí o slide, gente? Tá sim. Então, dentro dessa linhagem, entre aspas, verde de arqueplastida, dentre as viridófitas, a gente tem um grupo de plantas que conquistaram ambientes terrestres, de plantas terrestres, que são as espermatófitas, plantas com sementes. E esse é o objeto de estudo, essas plantas que são objeto de estudo dessa disciplina. E o objetivo dessa aula de hoje, primeiro, né, é tentar entender a origem da semente, como a semente se forma, como a semente se origina na vida das plantas, na evolução das plantas na Terra. Qual a importância da semente para as plantas? Então, semente tem uma importância, tanto é que foi uma estrutura que perdurou e que existem plantas com semente, surgiu, e essas plantas existem até hoje. E não foi uma característica que foi deletada da evolução das plantas. Quando uma característica é benéfica, um ancestral, ele adquire essa característica, surge uma característica no organismo ancestral. Se essa característica vai trazer algum benefício, em geral, ela é passada para os descendentes, e ela perdura na evolução daquele grupo. Se é uma característica que não traz benefícios, ou pelo contrário, que ela traz desvantagens, provavelmente é uma característica que não vai perdurar. Os indivíduos que têm aquela característica provavelmente não serão selecionados e aquela característica vai ser eliminada daquele grupo de plantas. E existem características que não fedem nem cheiram, que surgem, a gente não entende muito porquê, não traz benefício nem malefício, e elas acabam perdurando na evolução daquele grupo, porque elas tanto faz, tá ou não tá. Então, elas acabam sendo selecionadas positivamente, mesmo são características neutras, né? Mesmo não trazendo nenhum tipo de benefício muito claro para aquele grupo, tá? Então, a gente vai entender, semente parece ter trazido vantagens para as espermatófitas, para o grupo de plantas que as possui. Então, a gente vai tentar entender a importância, quais as vantagens de um organismo apresentar semente. Não que as plantas que não apresentam semente, elas não são piores, elas sobrevivem. Lógico, elas estão aí. Existem plantas sem semente convivendo na natureza com plantas com semente, mas semente trouxe benefícios, tá? Então, a gente vai tentar entender quais foram esses benefícios. E a gente vai caracterizar também nessa aula os grupos de plantas que apresentam sementes e que vivem no planeta Terra, tá? Então, nessa aula eu quero que vocês saiam entendendo o que é a semente, a importância e todas as plantas que habitam o planeta Terra, eu já respondi, né? Todas as plantas que habitam o planeta Terra possuem semente? Possuem, não possuem? Como que surgiu? É essa a ideia. Alguém tem uma ideia do que é a semente? Alguém? Tá, então eu quero que vocês saiam daqui entendendo, não quero vocês mudem quando alguém perguntar para vocês o que é a semente, tá? Então, para a gente voltar um pouquinho, nosso grupo de trabalho é aqui, né? É esse grupo monofilético, esse clado. Clado ou grupo monofilético são sinônimos. Arqueplastida. Dentro de arqueplastida, como eu falei, qual é a autapomorfia? O que apareceu no ancestral de arqueplastida que não apareceu nos outros grupos de seres vivos? Plasto derivado de endossimbiose primária. A gente viu isso na aula passada. Então, a partir desse plasto, né, a partir dessa bactéria que foi englobada, esse organismo se diversificou. Uma linhagem cujo plasto permanece praticamente semelhante à bactéria que foi englobada, outra linhagem cujo plasto passou a acumular clorofila no seu interior, o cloroplasto. Vocês veem a seta, gente? Do mouse? Sim, dá para ver. Tá, porque às vezes ela desaparece, aí vocês me falam, tá?
E outra linhagem aqui, derivada desse ancestral, só para a gente, esse seta é só para dizer que a gente está trabalhando com esse grupo. E outra linhagem aqui, cujo plasto acumula, além de clorofila, um pigmento acessório, um pigmento vermelho, que são as ficobilinas. Esse ancestral aqui deu origem às glaucófitas. Esse ancestral aqui, que passou a acumular clorofila no interior do seu plasto, deu origem a essa linhagem aqui, que são as viridófitas, que engloba as algas verdes mais as plantas terrestres. E esse organismo, esse ancestral, que está aqui, né? A gente não tem acesso a ele, mas é o ancestral desse grupo, que passou a acumular, além da clorofila, ficobilina, também pigmento vermelho no interior do seu plasto, deu origem às algas vermelhas, tá? Então, provavelmente, aqui está um cladograma que foi publicado na New Phytologist em 2018, das viridófitas, das plantas da linhagem verde lá de Arqueplastida, plantas verdes, né? Parece que toda planta é verde, mas a gente sabe que nem toda planta é verde. As algas vermelhas não são verdes e são plantas, né? Então, essa linhagem aí verde de Arqueplastida, conhecida como viridófitas, aqui o ancestral de viridófitas, que parece ter surgido na água salgada. Aqui, então, o grupo mais basal, que ocorre na água salgada. E, a partir desse ancestral de água salgada, ocupou tanto a água doce, eu tenho linhagens, né, derivadas desse ancestral, que ocuparam a água doce, e também o ambiente terrestre, que land plants, as plantas terrestres. Então, esse grupo aqui né, que ocorre na água salgada e na água doce, esse grupo aqui, dentro das viridófitas, que não formam um grupo monofilético, tá? Não é um grupo monofilético, são conhecidos como algas verdes. Eu coloquei entre aspas, porque alga é como se fosse um termo popular, elas não formam um grupo monofilético. E aqui, esse sim, formando um grupo monofilético, as plantas terrestres ou embriófitas. Então, dentro de viridófitas, né, isso aqui é um cladograma das viridófitas, que é essa linhagem verde de Arqueplastida. A gente tem tanto plantas que ocorrem no ambiente aquático, conhecida como algas verdes, quanto plantas que ocorrem no ambiente terrestre, que invadiram, né, sofreram uma série de adaptações para conseguirem conquistar o ambiente terrestre. O que as viridófitas, quais as autapomorfias de viridófitas, né? Quais as características desse grupinho aqui de Arqueplastida que as diferencia de algas vermelhas e de glaucófitas? O que elas têm de exclusivo? O que elas têm de novidade evolutiva, de autapomorfia, de exclusividade dela? Lembrando que cada grupo desses é um grupo monofilético. Se é um grupo monofilético, tem que ter novidades evolutivas, que são diferentes do ancestral, né? São características que surgiram só nesse grupo aqui e que sustentam esse grupo. Então, todas as viridófitas ou viridiplante têm, além da clorofila A, clorofila B também dentro do seu plasto. Clorofila A é a clorofila mais comum que a gente tem na natureza. Todos os organismos fotossintetizantes apresentam clorofila A, mesmo não sendo planta. Então, a gente sabe que existem organismos fotossintetizantes que não estão aqui em Arqueplastida. Então, em outros grupos, eles são fotossintetizantes, são autótrofos, têm clorofila. Essa clorofila é a clorofila A. Mas as viridófitas, além da clorofila A,
também tem outro tipo de clorofila, a clorofila B, no interior do seu plasto. Então, essas duas moléculas, a clorofila A e a clorofila B, são ligeiramente diferentes. A estrutura da molécula é ligeiramente diferente, tá? E elas se complementam em termos de absorção da luz solar, da energia luminosa, porque a clorofila B, ela tem o seu ótimo de absorção, ou seja, ela absorve melhor comprimentos de ondas menores, ali que vai de 400 até 500 nanômetros. Então, o ótimo de absorção da clorofila B está aqui, na luz dita mais fria, a luz que vai do azul até o verde, com comprimentos de ondas menores. Enquanto a clorofila A, ela tem o seu ótimo de absorção, olha lá, o pico de absorção dela é de comprimentos de ondas maiores, aquela luz dita mais quente, que vai do amarelo até o vermelho, por exemplo, tá? Então, se eu tenho um organismo com essas duas clorofilas, com essas duas moléculas de clorofila, ela está otimizando a absorção luminosa, né? Está absorvendo tanto os comprimentos de onda menor, incide a luz branca, né? Que é decomposta, tanto os comprimentos de onda menores, quanto os comprimentos de onda luminosa maior. Ao passo que quando eu tenho só a clorofila A, meu ótimo de absorção, eu vou absorver só uma parte dessa energia luminosa, tá? Então, parece que isso traz uma vantagem para esse grupo de plantas, né? A ter os dois. Alguém quer falar? Sim, professora. Oi. Então, no caso, se eu entendi bem, a vantagem de ter tanto a clorofila B quanto a A é porque a absorção ótima delas vão ser em comprimentos de onda distintos. A clorofila B vai ser menor e a A maior, certo? Isso mesmo. Aí elas se complementam. Vem a luz solar, que é branca, eu consigo absorver quase todos, porque as plantas não absorvem todos os comprimentos de onda da luz, né? Porque a clorofila A só vai absorver aqui essa luz, né? Incide a luz branca, mas não consegue absorver todo o espectro luminoso. Quem tem clorofila A vai absorver só a parte do espectro. Se eu tenho clorofila B e clorofila A, eu vou absorver, a absorção da luz branca vai ser quase que completa. Elas se complementam, essas moléculas se complementam no sentido de absorção luminosa. Tudo bem? Tranquilo, obrigado, professora. Tá, de nada. Além disso, os outros organismos fotossintetizantes só tem a clorofila A, tá? Tanto algas vermelhas, quanto glaucófitas, quanto alguns paramécios que têm clorofila, ou algumas outras bactérias, ou alga marrom, só tem clorofila A. Existem organismos fotossintetizantes que não são viridófitas, mas nesses organismos o plasto só acumula clorofila A. Então, a clorofila A parece ter surgido diversas vezes na evolução da vida na Terra. Não tem uma origem única, tá bom? Porque eu tenho organismos que não são aparentados e que têm a clorofila A. Então, parece ter surgido mais de uma vez. Tá bom? Bom, tá. Esses organismos, né, as viridófitas, também acumulam amido. O amido é a substância de reserva. Quando a gente fala amido, parece que todo mundo que faz fotossíntese acumula amido, né? Mas não. Amido é uma substância de reserva exclusiva também desse grupo de plantas. E o que é o amido? É uma cadeia uma cadeia grande, uma molécula grande, composta por várias moléculas de glicose. Tá? Então, a gente sabe, aqui está mostrando mais ou menos. A glicose é uma molécula composta por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. C6H12O6 é a fórmula química da molécula. As plantas, elas produzem glicose quando elas estão fazendo fotossíntese, né? O produto principal da fotossíntese é a glicose. A planta, ela vai usar essa glicose? Vai, no processo de respiração celular, que é o processo exatamente inverso. É a quebra da glicose, a energia da quebra é transformada numa molécula que todas as células entendem como sendo uma molécula energética, o ATP. Então,
Na fotossíntese, eu construo glicose, para isso eu uso energia luminosa. Na respiração celular, eu quebro a glicose e libero essa energia e construo outra molécula, que é o ATP, que é uma molécula que as células entendem como sendo uma molécula energética. Só que as plantas, elas fazem muito mais glicose, elas produzem muito mais glicose do que elas vão usar naquele momento. Aquela glicose vai ser desperdiçada? Não, ela vai ser acumulada. No caso das viridófitas, essas moléculas de glicose excedentes, elas são unidas e compõem moléculas de amido, que são moléculas grandes, compostas por 300 até 600 moléculas de glicose. Então, só as viridófitas acumulam amido. O excesso de glicose que elas produzem, é guardado, é armazenado numa organela chamada de amiloplasto, na forma de amido, tá? Além disso, esse grupo de plantas apresenta uma estrutura do cloroplasto um pouquinho diferente. Lembrem que eu falei que todas as arqueplastidas apresentam cloroplasto com duas membranas. A membrana interna, que era a membrana do procarionte, da bactéria, e a membrana externa, que é a membrana da fagocitose, né? O organismo foi englobado, então ficou a membrana interna, que era do próprio organismo, e a membrana da fagocitose. Isso é característica de arqueplastida. Cloroplasto com duas membranas. No caso de viridófitas, essa membrana interna, ela se organiza formando... Essa membrana interna do cloroplasto, ela forma uma rede. E no caso de arqueplastida, essa rede se organiza nessas pilinhas aqui. Essa rede formada pela membrana interna é chamada de tilacoide. Todo mundo aqui tem tilacoide. Em todos esses grupos, nas algas vermelhas, em glaucófitas, a membrana interna do cloroplasto forma essa redinha, forma os tilacoides. Só que nas viridófitas, nesse grupo, esses tilacoides estão organizados, formando como se fossem pilinhas de moeda, que são chamados de grana. Então, nas viridófitas, os tilacoides estão agrupados, estão organizados nessas pilhas que são conhecidas como grana. Nas outras, não, eles estão meio desorganizados, não formam essas pilinhas. Tudo bem? Então, essas são as características desse grupo aqui de plantas, desse grupo de arqueplastida. Então, aqui está um cladograma de arqueplastida, o grupo mais basal aqui as glaucófitas, depois as algas vermelhas, né, cujo ancestral passa a acumular, além da clorofila, também pigmento vermelho no interior do seu plasto, e, por fim, esse grupo aqui, essa linhagem verde de arqueplastida, que são as viridófitas ou viridiplante, que é composto, então, esse grupo, por um grupo de plantas que ocupa o ambiente aquático, conhecido como algas verdes, onde eu tenho lá as clorófitas, as carófitas, grupos de algas verdes, e um grupo que o ancestral conseguiu conquistar o ambiente terrestre, que são as embriófitas, ou plantas terrestres. Tudo bem até aí? Sim, professora. Eu só fiquei com uma dúvida no slide anterior com relação aos tilacoides. Acho que foi muito rápido a explicação, na verdade. Ah, os tilacoides... Na verdade, eu tenho a... Peraí, deixa eu desenhar. Enquanto você desenha, eu também tenho uma outra dúvida rapidinho. Você falou que amido é a substância de reserva, assim, pelo menos como eu entendi, me corrija se eu estiver errado. É uma substância de reserva exclusiva de arqueplastide ou de viridófitas? Não, exclusiva de viridófitas. Viridófitas. Só dessa linhagem verde de arqueplastida. E no caso, exclusiva de viridófitas de forma geral ou somente incluso em arqueplastide? Como é que é? No caso, é uma substância de reserva exclusiva de viridófitas na filogenia como um todo,
dos 8 grupos e tudo, ou somente arqueplastide? Mas viridófitas é um grupo de arqueplastida, dentro de arqueplastida. Sim, exatamente. Viridófitas é um subgrupo. Só ocorre nesse grupo aqui, que faz parte de arqueplastida. A arqueplastida tem 3 linhagens: glaucófitas, viridófitas e algas vermelhas. Amido é exclusivo de um grupo de arqueplastida, que são as viridófitas. É exclusivo disso aqui. Isso aqui que eu coloquei é exclusivo desse grupinho aqui. É autapomorfia daqui, ó. Isso aqui, amido como substância de reserva, clorofila A e B e tilacoides organizados é exclusivo só dessa linhagem aqui. Surgiu no ancestral, não tá aqui. Não surgiu no ancestral de arqueplastida, surgiu no ancestral de viridófitas. Certo, ok. Tudo bem? Tudo bem, entendi agora. Tá. Então, o que são aí esses tilacoides organizados? Lembrem que eu falei, né, que o cloroplasto de arqueplastida tem 2 membranas. Por quê? Essa membrana externa, que é a membrana da fagocitose, né? Lembrando que eu tinha lá um eucarionte que englobou uma bactéria, aí formou a membraninha lá da fagocitose, tá? Então, eu tenho a membrana, isso aqui é o plasto. A membrana da fagocitose e a membrana que era da bactéria. Membrana ancestral lá, membrana do procarionte, vou colocar aqui. O que acontece é que essa membrana interna, ela sofre umas invaginações, assim, no interior do cloroplasto. Ela não fica assim redondinha, como eu fiz aqui. Ela sofre essas invaginações, tudo bem? Tudo bem, essa membrana interna? Essas invaginações são chamadas de tilacoides. Só que em viridófitas, esses tilacoides, eles se organizam numa pilhazinha, assim. Não estão completamente desorganizados. Não tão aleatórios, eles se organizam numa pilhazinha. Essa pilhazinha de tilacoides é chamada de grana. Tudo bem? Tem como você aqui o conceito de tilacoides? Tilacoides são as invaginações da membrana interna do cloroplasto. Certo. A membrana não fica assim redondinha, como eu desenhei aqui, bonitinha. Não, ela sofre umas invaginações, assim. E, na verdade, quando vocês virem fisiologia, vocês vão ver que a clorofila fica acumulada nesses tilacoides aí. A clorofila não fica espalhada, o pigmento fica acumulado principalmente nesses tilacoides aqui. Então, os tilacoides são essas invaginações da membrana interna do cloroplasto, onde eu tenho um acúmulo de clorofila. Certo, entendi. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Todas as arqueplastidas têm esses tilacoides, têm essas invaginações da membrana interna. Só que em viridófitas, nesse grupinho de arqueplastida, essas membranas são mais organizadas. Essa rede interna de membranas é organizadinha, não é tão não aleatoriamente distribuída. Tudo bem, gente? Tudo. Então tá. Aí as viridófitas, né, as algas verdes, é que há as plantas terrestres que são chamadas de embriófitas, tá? E o que essas embriófitas têm, como as plantas terrestres, que são aí 3 linhagens de plantas terrestres que não possuem vasos condutores, não possuem sistema vascular, tecido vascular, xilema nem floema, que são conhecidas popularmente como briófitas, né? Então, eu tenho 3 linhagens de plantas terrestres sem vasos condutores, eu tenho 2 linhagens de plantas terrestres
onde eu tenho vasos condutores, mas não tenho semente, e, por fim, eu tenho essa linhagem aqui de plantas terrestres, onde eu tenho sementes, conhecidas como espermatófitas, tá? A gente já chega nelas. Mas o que todas essas plantas aqui, as plantas terrestres ou embriófitas, apresentam em comum? O ciclo de vida delas é igual. Esse ciclo de vida das embriófitas tem uma alternância de gerações. O que significa isso? Vamos tentar entender. Talvez seja a parte mais que dê mais rolo. Na natureza, de forma geral, quando uma célula vai se dividir e dá origem a células filhas, né? Então, os processos de divisão celular. Que processos existem na natureza de divisão celular? Mitose e meiose. Isso mesmo, muito bem. Mitose e meiose. Em geral, a meiose ela é o processo de divisão celular que forma que tipos de célula? O que vai acontecer com o número cromossômico das células filhas na mitose? Vai ser idêntico ao da célula-mãe? Isso, então, mantém o número cromossômico, certo? E na meiose? Fica com metade do número cromossômico. Isso. Então, divide ao meio, né, a metade, o número cromossômico. Em geral, esse processo aí é utilizado, acontece para fazer que tipo de células? Gametas. Principalmente gametas, né? Então, o processo mais comum de divisão celular, o mais abundante, é a mitose. Né? Então, em geral, organismos que são unicelulares se dividem por mitose para dar origem a organismos filhos, né? Numa divisão celular mesmo, cisão. E a meiose é um processo de divisão celular mais raro. Ele acontece basicamente para formar gametas nos organismos que são sexuados. Então, na mitose, se eu tenho lá uma célula, finge que isso aqui é só o núcleo da célula, tá? Se eu tenho lá uma célula com, sei lá, 4 cromossomos, 2 vindo do gameta feminino, o gameta da mãe, e 2 vindos do gameta do pai, então, se eu tenho... Isso aqui foi produto do encontro de gametas. Então, eu tenho 2N igual a 4. Se eu tenho um processo de mitose, as células filhas vão ter o número de cromossomos igual da célula mãe. Na mitose, eu vou produzir, né? O processo vai produzir 2 células filhas com o número de cromossomos igual da célula mãe. Na meiose, se eu tenho lá uma célula com 4 cromossomos, na meiose vai se originar 4 células filhas, sendo que cada uma delas vai ter o número de cromossomos reduzido pela metade. Então, se a célula-mãe é 2N igual a 1, 2, 3, 4, se isso aqui, se ocorrer o processo meiótico, as células filhas vão ser N igual a 2. Vai dividir isso aqui por 2, fica 1, isso aqui por 2 fica 2. N igual a 2. Tudo bem? Sim. Então, o que acontece na meiose? A gente, por exemplo, as minhas células do ovário, algumas das minhas células do ovário, sofrem meiose e originam gametas, células com número de cromossomo metade do que a célula do ovário que originou.
Quando esse gameta feminino meu encontra o gameta masculino que foi formado lá no testículo do homem, vai restituir o número cromossômico da espécie, 2N igual a 4, por exemplo, tá? Então, na maioria dos seres vivos, a meiose é o processo que vai formar gametas. E aí, gametas que são células importantes no processo de reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela onde eu tenho o encontro de gametas, formando uma célula 2N que é chamada de zigoto. Vem a carga cromossômica do gameta feminino, a carga cromossômica do gameta masculino, essas células se fundem e vai restituir o número cromossômico da espécie. Em geral, as espécies são diploides, porque são sexuadas, são fruto de reprodução sexuada. Tudo bem até aí? Sim. Já nas plantas terrestres, nas embriófitas, talvez esse seja onde dá o rolo para a maioria das pessoas. A meiose, as plantas, elas apresentam um passo anterior a gente. Antes de formar gameta, ela forma esporo. E nossa, minha gata me deu um pulo aqui agora, me deu um arranhão, que eu levei um susto. Nina, os esporos é que são formados por meiose. Então, nas embriófitas, a meiose não é o processo que forma gametas. A meiose não é gamética. A meiose é espórica, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o organismo vivendo na natureza, 2N, todas as células desse organismo são diploides, porque ele foi fruto de uma reprodução sexuada, fruto do encontro de gametas. Então, ele é diploide. Cada célula dele, aí os gametas se encontraram e ele começou a se dividir por mitose até formar um organismo grande, né? E aí, num determinado momento da vida desse organismo, quando ele estiver maduro, algumas dessas células, cada uma dessas células é diploide, lembrem-se disso. Algumas dessas células vão sofrer meiose e vão formar células haploides, como a gente já viu. Vai sofrer meiose, vai formar células haploides. Essas células já são capazes de se encontrar e formar um novo organismo? Não. Elas não são células gaméticas, tá? Essas células, elas não têm esse potencial. São células espóricas, são esporos. O que vai acontecer com essas células aqui, com esses esporos que são haploides, porque são fruto de meiose de uma célula diploide? Então, essas células haploides, elas vão sofrer mitoses. Então, elas vão sofrer mitoses. Então, se ela é N, as células que vão vir dela também são N. Então, cada célula dessa aqui vai formar um conjuntinho de células haploides. Elas não vão se encontrar, não vão se fundir. Elas vão crescer, vão germinar, vão sofrer mitose, falem como quiser, mas elas vão originar um conjunto de células haploides. Então, todas essas células aqui são iguais a ela, porque elas sofreram mitose. Então, são células haploides como ela. O que vai acontecer? Algumas dessas células aqui, desse organismo, vão funcionar como gametas, ou seja, serão capazes de se fundir, funcionando como gametas, tá? Então, nas plantas, os gametas, tanto feminino quanto masculino, são produzidos a partir de mitose e não de meiose. Meiose nas plantas forma esporos, que é uma célula que não é capaz de se fundir com outra. Não. A função do esporo é crescer e originar um conjunto de células, das quais algumas funcionará como gameta. Deu para entender? Gente, me respondam. Sim, professora. Tá, então, esses gametas vão se fundir, esse gameta que é haploide vai se fundir com outro gameta que é haploide, e aí sim vai produzir uma célula diploide
que é o zigoto, que vai crescer e originar um conjuntinho de células diploides. Esse conjuntinho de células diploide, cuja função é, em algum momento da vida, sofrer meiose, algumas dessas células sofrem meiose e originam esporos, é chamada de esporófito. E esse conjuntinho de células, produto da mitose dos esporos, cuja função é produzir gametas, é chamado de gametófito. Nas plantas é sempre assim o ciclo. Um esporófito 2N, algumas das células do esporófito vai sofrer meiose, produzir células N, que são chamadas de esporos. Qual é a função dessas células? Elas vão se dividir por mitose e produzir um conjuntinho de células, das quais algumas funcionarão como gametas, ou seja, terão a capacidade de se fundir com outras células, produzindo um novo serzinho aqui, um zigoto que vai crescer, originar o embrião e originar o esporófito, e assim o ciclo se fecha. Então, esse é o ciclo comum para todas as embriófitas, para todas as plantas terrestres. O que é que tem que ficar aí? Nas plantas, meiose é para formar esporos que vão crescer por mitose, e os gametas são formados por mitose e não por meiose, tá? Existe reprodução sexuada? Existe. A única diferença é que, diferente da gente, da maioria dos organismos, a meiose não é usada para formar gametas, e sim para formar esporos, tá? Então, aqui estão as embriófitas, a gente já viu aqui, eu tenho essas 3 linhagens mais basais de embriófitas, que são de plantas não vasculares, são conhecidas como briófitas. Depois eu tenho 2 linhagens de plantas vasculares sem sementes, as pteridófitas, e aí eu tenho uma linhagem em cujo ancestral apareceu uma novidade evolutiva chamada de semente. A gente vai entender como que isso apareceu aí, né, na evolução. Então, semente é a autapomorfia dessa linhagem das embriófitas, das plantas terrestres, e essa linhagem aqui é chamada de espermatófitas. Dentro das espermatófitas, que são as plantas com sementes, eu tenho aquele grupo de espermatófitas cuja semente é nua, ou seja, não é envolvida por um fruto, a semente é aparente, não protegida, e a outra linhagem de espermatófitas cuja semente é protegida, envolvida por um fruto. Então, dentre as espermatófitas, eu tenho as gimnospermas, cujas sementes nascem sobre folhas. Aqui está uma folha modificada, a semente está aqui, 2 sementes, uma aqui e uma aqui. Aqui estão folhas modificadas e aqui estão as sementes nuas aparentes, são conhecidas como gimnospermas. E eu tenho outra linhagem das espermatófitas, das plantas com sementes, que apresentam, então, flor. Nessa flor eu tenho uma folha dobrada que forma o ovário, e a semente, esse ovário cresce, origina o fruto, e a semente nas angiospermas serão encontradas no interior dessa folha dobrada que cresceu, que é o fruto. Então, nas angiospermas, diferente das gimnospermas, as sementes estão protegidas por esse ovário, que agora está crescido e se transformou num fruto, essa estrutura que é exclusiva das angiospermas e que foi formada a partir do dobramento de uma folha. O ovário das flores nada mais é do que uma folha dobrada. Então, enquanto nas gimnospermas as sementes se formam sobre folhas, né, em cima de folhas, nas angiospermas essa folha se dobra e as sementes ocorrem no interior dessas folhas. Essa folha aqui depois cresce, vira um fruto, acumula uma grande quantidade de tecido, mas nada mais é do que uma folha. Isso aqui é produto de uma folha que se dobrou. Essa folha que é chamada de folha carpelar nas angiospermas. Tudo bem até aí?
Então, num grupo de espermatófitas, a semente ela ocorre em cima de folhas, sobre folhas. No outro grupo de espermatófitas, as sementes ocorrem no interior de folhas dobradas, que crescem no momento, né, quando essas sementes estão bem formadas, essa folha dobrada cresce, acumula uma grande quantidade de tecido, mas a origem disso aqui é de uma folha que se dobrou, tá? E agora as sementes estão lá no interior dessa folha, isso tem que ficar claro. Essa folha aqui que forma o ovário na flor e que quando está maduro vai formar esse fruto, mas a origem é de uma folha que é chamada de folha carpelar. Tranquilo? Então, sementes envolvidas em frutos é exclusividade de um grupo de espermatófitas, conhecido popularmente como angiospermas, tá? Quando que surgiu a primeira planta com semente no planeta Terra? Quando as plantas surgiram no planeta, essas primeiras plantas que surgiram no planeta não apresentavam essa estrutura, não apresentavam semente, tá? Quando que surgiu no planeta a primeira planta com semente? Acredita-se, né, óbvio, baseado em registro fóssil, que foi lá no período devoniano, há cerca de 417, 420 milhões de anos atrás, na era paleozoica. Então, nesse período aqui, né, nos sedimentos desse período, a gente encontra registros das primeiras plantas com sementes. São conhecidas popularmente como progimnospermas. A partir dessa planta, desse ancestral que não existe mais, né? Existiu no passado, que pareciam samambaias com umas sementinhas penduradas, os fósseis que a gente tem. A partir desse ancestral, se diversificaram outros grupos com sementes. Aqui em amarelo, laranja, as plantas com sementes nuas, conhecidas como gimnospermas, e aqui em verde, as plantas com sementes protegidas por fruto, angiospermas. Então, a partir desse ancestral, várias linhagens de plantas com sementes foram se diversificando, foram surgindo no planeta, tá? As primeiras plantas com sementes do planeta, as progimnospermas, apresentavam sementes nuas. Aqui um fóssil, aqui uma reconstrução artística, obviamente, baseado no fóssil. A gente não sabe se as cores são essas, né? Isso vai da imaginação do artista. Mas percebam que as primeiras plantas com sementes que surgiram lá aqui no planeta Terra há 420 milhões de anos atrás apresentavam sementes nuas. Eram gimnospermas, sementes não envolvidas por fruto. Aqui está fóssil dessas primeiras sementes do planeta, tá? E o que é a semente? Como ela é formada? Qual a função? Essa é a dúvida. O que é a semente? Hein? O óvulo maduro. O óvulo maduro, alguém falou. Perfeito, semente é o óvulo fecundado e desenvolvido. Mas o que é o óvulo? O que tem dentro da semente? O embrião. O embrião, perfeito. O embrião, uma nova plantinha lá. O embrião. Como que esse embrião é formado? Como se forma um embrião? Em qualquer ser vivo com reprodução sexuada. Como se forma um embrião? O encontro do gameta feminino com o masculino. Isso, perfeito. O embrião é formado a partir da fusão de dois gametas, do gameta feminino com o masculino. Então, se vocês falaram que tem dentro da semente tem um embrião, da onde vem esse embrião? E que a semente era o óvulo, da onde vem esse embrião?
dentro do óvulo, eu tenho o gameta feminino, que é fecundado pelo gameta masculino e aí sim forma o embrião. Então, o óvulo, dentro do óvulo, eu tenho. O óvulo vai dar origem à semente. Dentro do óvulo, eu tenho um gameta feminino que vai ser fecundado e formar o embrião, tá? Então, o óvulo, na verdade, nada mais é do que o gametófito feminino das plantas. Lembrem que eu falei que é sempre assim: as plantas vão ter o esporófito, que é o 2N, que vai formar esporos, que é o ser 2N. Então, todo esse indivíduo aqui, cada célula desse indivíduo é 2N. Esse aqui é o esporófito. Num determinado momento da vida desse ser vivo aqui, ele vai, algumas células dele vão sofrer meiose e ele vai formar o gametófito. Vão sofrer meiose, que vai dar origem a esporos, e esses esporos vão crescer, é o ciclo, vão crescer e vão formar o gametófito. O que acontece aqui? Nessas plantas aqui é uma cicas, um representante de gimnosperma. Num determinado momento da vida dessa planta, essas folhas aqui, esse esporófito é 2N, num determinado momento da vida dessa planta, essas folhas aqui, algumas dessas folhas, sofrem meiose. Vamos lá. Então, eu tenho lá, imaginem que eu tenho lá uma folha que está lá presa na planta. Cada célulazinha aqui dessa planta é diploide, 2N. Então, isso aqui é o esporófito. Se é o esporófito, em algum momento vai formar esporos e forma. Então, em algum momento, essa planta aí, algumas células dessa planta vão, que aqui, essas folhas, algumas células dessa folha vão sofrer meiose e dar origem a células filhas N, que são os esporos. O que vai acontecer com esses esporos? Eles poderiam ser liberados para o ambiente e crescerem fora dessa planta aqui. Só que nas espermatófitas, nas plantas com sementes, esses esporos começam a sofrer mitose e originar um conjuntinho de células sobre essa folha. Tudo bem? Então, cada célula dessa aqui é N. Por quê? Porque ela veio da mitose do esporo. E uma dessas células, uma ou duas dessas células aqui, é o gameta feminino, tá? Então, isso aqui, que foi fruto da mitose dos esporos, cada célula dessa aqui é N, é o gametófito feminino. Esse gametófito feminino, em algumas plantas, está lá no ambiente, porque esse esporo ele é lançado para o meio. Então, nas briófitas e nas pteridófitas, os esporos eles são liberados para o meio ambiente e o gametófito forma lá no ambiente. Os gametas vão formar lá no chão da floresta. Só que nas espermatófitas, isso que acontece de diferente nas espermatófitas. As espermatófitas não liberam seus esporos para o meio ambiente. Os esporos ficam retidos nas folhas onde eles foram formados. E os gametófitos crescem sobre a folha. Deu para entender isso? Então, essas plantas, elas retêm o seu gametófito. O gametófito não está aqui, não cresce lá no chão da floresta, como nas briófitas e nas pteridófitas, onde eu tenho o gametófito lá longe da planta-mãe, longe do esporófito. Não. Nas espermatófitas, nas plantas com sementes, esporos
Os poros que vão crescer e originar gametófito, sempre é assim nas plantas, os poros ficam retidos no esporófito. Tudo bem? Esse é o pulo do gato, gente. E com isso, os gametófitos são formados sobre o esporófito. Esse gametófito feminino, que forma o gameta feminino, nada mais é do que o óvulo. Então, o óvulo é o gametófito feminino das espermatófitas. Então, aqui eu tenho essa folhinha que, em um determinado momento, ela vai dar origem a um esporo. O esporo não vai ser lançado para o meio, ele vai se dividir e vai formar esse conjuntinho de células aqui. Esse conjuntinho de células, das quais uma ou duas são gameta feminino. Então, isso aqui é o gametófito feminino, que também a gente pode chamar de óvulo. Deu para entender o que é óvulo? Professora, no caso, mas isso vai gerar gametófitos exclusivamente femininos ou também masculinos? Vamos lá. Nesse caso aí, os óvulos são os gametófitos femininos, mas também preciso do gametófito masculino produzindo gameta masculino, tudo bem? Vai acontecer do mesmo jeito. A gente já vê aí. Perfeita a sua colocação. Aqui, só para a gente continuar. Então, aqui eu tenho o indivíduo 2N, o esporófito. Aqui, isso aqui são folhas modificadas, folhas que vão formar esporos, esses esporos que vão crescer sobre o esporófito e vão dar origem a gametófito feminino ou óvulo, tá? Isso, então, nas gimnospermas, eu já vou no gametófito masculino. Por enquanto, a gente está só no feminino, tá? Então, nas gimnospermas, esses óvulos são nus. Eles crescem, eles são formados sobre folhas, tá? Já nas angiospermas, acontece a mesma coisa. Então, eu tenho aqui esse indivíduo, todas as células desse indivíduo são 2N. Mas, num determinado momento da vida, então, todas as células são 2N, mas num determinado momento da vida dessa planta, nessa região da flor aqui, formam-se esporos por meiose, esses esporos vão crescer e originar gametófitos femininos. Só que no caso das angiospermas, esses gametófitos não são formados sobre folha, são formados no interior de folhas. Então, isso aí são gametófitos femininos ou óvulos. Então, essa estrutura aqui vai ter um gameta feminino. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá, então aqui a estrutura do óvulo das gimnospermas. O óvulo das gimnospermas que tem, né, qualquer óvulo vai ter esse tegumento mais externo, vai ter o gameta feminino, que é chamado de oosfera, um ou dois gametas, uma célula, e vai ter as outras células. O óvulo das gimnospermas é um óvulo com uma grande quantidade de células. Tem essa região aberta do óvulo que é chamada de micrópila. Lembrando que esse óvulo aí, nas gimnospermas, ele vai estar sobre uma folha. Uma folha que formou um esporo, esse esporo cresceu, né? Se dividiu e formou toda essa estrutura aqui, tá? Das quais uma ou duas células são um gameta feminino. Tudo bem? Já nas angiospermas, esse óvulo é um pouquinho menor, ele tem uma quantidade menor de células. Então, além de, nas angiospermas, esse óvulo ser formado no interior de uma folha dobrada, esse gametófito feminino ser formado no interior de uma folha dobrada, esse gametófito feminino, esse óvulo, é composto por apenas
8 células, tá? Então, o óvulo das angiospermas é pequenininho. É um gametófito feminino com apenas 8 células. Esse esporo sofre poucas divisões mitóticas. Dessas 8 células, eu tenho o gameta feminino propriamente dito, lembrando que isso aqui é o gametófito. Todas essas células são haploides. Eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera, 2 células adjacentes a ele, que são chamadas de sinérgides, 2 células centrais, que são chamadas de células polares, e 3 células opostas ao gameta feminino, que são chamadas de antípodas, tá? Então, o óvulo das angiospermas, o gametófito feminino das angiospermas, além do gameta feminino, propriamente dito, que é a oosfera, esse que vai ser fecundado pelo gameta masculino, que a gente já vai ver de onde vem, tá? Então, o gameta feminino, eu tenho mais 7 células, 2 adjacentes, que são chamadas de sinérgides, 2 células centrais, que são chamadas de núcleos polares, e 3 células opostas à oosfera, ao gameta feminino, que são chamadas de antípodas. Quando a gente for trabalhar com reprodução de angiosperma, a gente vai entender a função de cada uma dessas células. Tudo bem, então, o que é o gametófito feminino, o que é óvulo, qual é a diferença entre o óvulo das angiospermas e das gimnospermas? Então, primeiro, né, gametófito feminino, óvulo. Então, vou voltar. O óvulo oh meu Deus, nada mais é do que o gametófito feminino das plantas com sementes, das espermatófitas, tá? Então, é um gametófito que, ao invés dele estar lá no chão da floresta, ele é formado sobre o esporófito. Então, ele vai formar o gameta lá sobre o esporófito, conferindo mais proteção. As plantas tendem a cada vez mais proteger os seus gametas. Então, enquanto nas briófitas e nas pteridófitas os gametófitos são formados lá no chão da floresta, nas espermatófitas esse gametófito é formado sobre a planta que vai formar os esporos, sobre o esporófito, protegendo cada vez mais esses gametas, tá? A tendência é proteger os gametas. Por quê? Porque nessas plantas os esporos não são liberados para o meio ambiente. Esporo que vai formar gametófito não é liberado para o meio ambiente, fica retido na folha formadora de esporo, tá? Então, nas gimnospermas, como é esse óvulo? Primeiro, nas gimnospermas, o óvulo é nu. Se forma em cima de... Opa. Sobre folhas. Além disso, esse óvulo tem muitas células. Essas muitas células, na verdade, vão ter função de nutrir o embrião, tá? Então, esse óvulo com muitas células das gimnospermas vai nutrir o embrião, enquanto o embrião, quando o embrião é formado... Ai, gente, peraí, eu vou ter que parar para buscar minha filha, tá? Rapidinho.
Oi, meu amor, já tô indo, tá? Rapidinho, só para eu terminar aqui, aí eu vou lá, eu faço um intervalinho, tá? Então, quando esse embrião é formado, lá dentro do óvulo, né, produto da fecundação do gameta feminino, esse embrião, ele é heterótrofo, ele precisa de uma fonte de nutrição. Qual é a fonte de nutrição desse embrião? Vocês estão me escutando? Sim. Tá. A fonte de nutrição do embrião são essas células aqui do óvulo, do gametófito, tá? Nas angiospermas, primeiro, o óvulo não é nu. Aqui está escrito nu, tá? O óvulo protegido. O óvulo se forma no interior de folhas dobradas. Essas folhas dobradas a gente passa a chamar de ovário, tá? Vou colocar aqui, ovário. Essa folha que se dobra formando ovário é chamada de folha carpelar. E o óvulo, com 8 células apenas. Tudo bem? Uhum. Tá. Então, eu vou fazer um intervalinho de 15 minutinhos, 8h30 a gente volta, só para eu buscar lá minha filha rapidinho. Tudo bem? E aí a gente vê a parte masculina, como alguém já perguntou, tá? Certo. Tá, eu vou parar aqui rapidinho.